convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Grande pátria, diz importante, em nenhum instante eu vou te trair. Não vou te trair. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil. Nós estamos vivendo uma fase individualizada, onde as pessoas têm a informação individualizada. É o seu computador, é a sua internet, é o seu iPod, é o seu iPad, é o seu iPod. E dentro dessa condição da individualização, a história está sendo esquecida. Para muitas pessoas, o Holocausto nunca teve, Mensalão é uma lenda, e a poliomielite, o que é essa polio? Mas se formos na história, procurarmos realmente em locais adequados, vamos ver que a polio, ela existe desde 1400 anos antes de Cristo. E ela veio pelo mundo. E ela teve o seu auge no começo do século XX, depois na metade do século XX. E nesse auge, na metade do século XX, ela comprometeu muitas pessoas nos diversos continentes. E o Brasil não ficou imune a essa condição. Muitas pessoas foram comprometidas com o vírus da polio. Algumas delas desenvolveram um comprometimento motor, que é a atrofia dos músculos relacionada a essa atrofia à poliomielite. Algumas pessoas tiveram uma alteração pequenininha, outras uma alteração maior e outras uma alteração muito grande. E essa polio, ela modificou comportamentos. Através dela, nós criamos as unidades de terapia intensiva, os respiradores. Vieram as leis para tentarem compensar as deficiências que essas pessoas tinham, que é o direito de ir, o direito de vir, o carro adaptado, e também a reabilitação. E a reabilitação, anos de reabilitação. Também ela trouxe as cirurgias corretivas. Frequentemente, não só uma cirurgia. 1, 2, 7, 8 e alguns indivíduos, 15, 20 cirurgias. Aprendemos muito com os pacientes com sequela de poliomielite. Veja só, sequela de poliomielite. Essas pessoas, elas foram criadas e treinadas para serem as melhores. Elas foram criadas e treinadas para suplantarem todos os obstáculos. Elas tinham que ser educadoras, elas tinham que ser trabalhadoras e tinham que casar, construir família e não reclamar. E assim elas estavam já adaptadas à sua sequela, com a sua fraqueza, mas tocando a vida. Eis que uma nova condição aparece. Qual é a nova condição? É outra lenda. É uma lenda muito interessante. É a nova fraqueza muscular. E essa nova fraqueza muscular era encaminhada para um profissional médico. Ele escutava a pessoa com polio, interpretava: isso é depressão, isso é fadiga, isso é cansaço, é frescura. E assim, esses indivíduos, eles não tinham uma interpretação adequada daquela nova condição que estava acontecendo. E com o passar do tempo, verificou-se que a queixa não era de um, era de mais que um, era de uma dezena, era de uma centena, e também não era só no Brasil. Era uma queixa semelhada na Europa, na América do Norte e na Ásia também. Ou seja, não pode ser só depressão, não pode ser só uma fadiga, não pode ser só uma preguiça que essas pessoas estejam apresentando. E certos cientistas começaram a estudar melhor, a interpretar melhor e conseguiram definir que essa nova condição clínica, ela chamou-se de síndrome pós-polio. O que é síndrome pós-polio? É a nova fraqueza muscular que começa depois de uma sequela já estabilizada, de uma sequela motora já estabilizada. E se é uma nova fraqueza muscular e que piora com o tempo, essa condição não pode ser chamada de sequela. Isso era muito importante, porque sequela é algo estável, é uma cicatriz. E a síndrome pós-polio não é algo estável.
É algo evolutivo, progressivo, é uma nova condição, é uma outra doença, é um outro momento. E por se tratar de uma outra doença, de um outro momento, nós temos que caracterizar essa nova doença. Isso era fundamental. É fundamental para um diagnóstico preciso, para uma orientação terapêutica adequada, e é muito importante também sobre a forma legal, profissional, sobre a forma também de direitos. Direitos que existem já na Constituinte brasileira, por exemplo. O direito de ir e vir, o direito da aposentadoria, o direito de utilizar o seu fundo de garantia sob uma forma adequada também. E os indivíduos com síndrome pós-pólio, eles não tinham esse direito. E o que aconteceu? Eu acho que foi uma revolução que os pacientes trouxeram. Eles ensinaram os profissionais da área da saúde, os médicos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo. Olha, nós somos diferentes. Estudem, entendam essa condição nova que esteja acontecendo conosco. E assim esses profissionais, eles foram à luta e começaram a tentar entender esses indivíduos. E realmente, síndrome pós-pólio existe. E essa luta dessas pessoas em conjunto, pacientes, profissionais da área da saúde, possibilitou-se que a Organização Mundial da Saúde analisasse essa condição e desde 2009 a síndrome pós-pólio existe também no papel e não só no paciente. E ela já existe com um CID próprio, G14. Esse G14 não é importante só para o indivíduo que tenha a síndrome pós-pólio. Esse G14 é muito importante para que nós mantenhamos na memória que síndrome pós-pólio nada mais é do que um reflexo da poliomielite que aconteceu lá na infância. E a poliomielite, ela continua acontecendo ainda no mundo todo. Existem países ainda com poliomielite. E se nós não fizermos uma atenção adequada, ela volta. E isso que hoje é uma marca, ela não voltará só com uma marca a mais. Ela voltará com uma condição onde que tudo aquilo que o ser humano fez para proteger uma civilização, perdeu-se. E perdeu-se por quê? A memória ficou afetada. Existiu pólio, existe pólio, existe a síndrome pós-pólio, só que nós não podemos deixar que a pólio retorne. E está sim para que ela termine no mundo todo. E nós não podemos abrir a guarda. E como é que nós vamos fazer para não abrir a guarda? Valorizar as pessoas que tiveram pólio, valorizar as pessoas que estão com síndrome pós-pólio e esses indivíduos mostrarem que nós temos que ser atuantes contra a poliomielite. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim.